Meu nome é Cláudia, sou psicóloga e estou aqui para falar um pouquinho sobre suicídio. É um assunto que, ao mesmo tempo que é muito falado, deveríamos falar mais, né? Porque é um assunto que envolve muitos tabus, muitos questionamentos, está sempre presente, o índice de pessoas que se suicidam é muito alto, inclusive nós estamos passando por isso na nossa própria realidade, no nosso lugar, né? Então acredito que muitas pessoas se questionam, principalmente quando acontece com um conhecido, com uma pessoa que a gente não consegue entender, né, o que se passa pela cabeça de uma pessoa. E eu falo que é difícil entender mesmo. Assim, é muita complexidade, né, muitas coisas envolvidas e não dá para saber o motivo exato pelo qual alguém se suicida. Essa é a verdade. Mas alguns sinais essa pessoa acaba dando, né? Algum pedido de socorro, algum momento que essa pessoa passa a se isolar mais, algumas questões que essa pessoa não está conseguindo lidar, isso acaba aparecendo. E por mais que a pessoa pareça feliz, pareça que está convivendo bem socialmente, sem nenhum problema, muitas das vezes a pessoa não consegue compartilhar suas próprias questões. Por isso que é muito importante sinalizar que tem que buscar ajuda, né? Porque sozinho ninguém consegue passar por isso. Mas a pessoa que geralmente tem depressão, tem alguns pontos que são mais assim de risco para alguém se suicidar. Geralmente uma pessoa que tem depressão, a depressão ela tem sintomas que levam ao suicídio. Geralmente uma pessoa com depressão, ela está com pensamentos negativos, ela não vê perspectiva de futuro, ela não tem objetivos porque ela não consegue olhar lá na frente, ela tem um sentimento de desesperança. Eu, particularmente, penso que esse sentimento de desesperança é o que motiva mais uma pessoa a cometer o suicídio, né? Porque quando uma pessoa ela se sente desesperançosa, o que resta para ela, né? E assim, eu como profissional atendo muitas pessoas que já tentaram ou que têm ideias suicidas e eu vejo muito essa questão da desesperança, não tem mais jeito, essa dor insuportável. E que dor é essa? É muito subjetivo, cada um sabe da sua dor, cada um sabe do que passa, cada um tem uma forma de lidar com seus problemas, com suas frustrações. Geralmente essas pessoas elas têm muitas dificuldades para lidar com essas frustrações. E assim, na minha experiência com os meus atendimentos, eu percebo que essa desesperança é um fator assim primordial, como a depressão, né? Ela tem muito esse sintoma de nada mais tem jeito, de olhar e não ver nenhuma possibilidade mais. E isso é o que pode levar uma pessoa também a pensar em suicídio. A gente fala assim, né? Ah, também foi para chamar atenção. Sim, pode ser para chamar atenção, mas não o suicídio propriamente dito, porque quando a pessoa comete o suicídio e ela acaba bem sucedida, entre aspas, né, naquele ato, esse chamar a atenção ele foi em vão, né? Mas de alguma forma elas estão pedindo socorro. E o que eu penso assim do nosso papel, né, é prestar mais atenção nesse pedido de socorro. Por quê? Não que quando uma pessoa comete o suicídio que existe culpa, existe culpado, o familiar é culpado, a sociedade é culpada. Claro que não podemos alimentar essa questão da culpa, mas sim da atenção. Porque quando uma pessoa quer chamar atenção, ela quer chamar atenção, então alguma coisa está errada ali, para ela querer chamar atenção. Ela está fazendo um pedido de socorro, talvez através de um gesto. Quando se percebe que alguém está dando assim, alguns sinais, geralmente essas pessoas começam a falar que a vida não faz mais sentido, que gostaria de dormir e não acordar nunca mais, que gostaria de fugir, fugir para onde, né? Que quer ir embora e nunca mais voltar. E são alguns sinais que as pessoas acabam dando, de que tem esse pensamento, de que essas ideias passam. Às vezes até falam mesmo, eu quero me matar, eu não quero mais viver. E quando a gente não dá muita importância para isso,
é complicado, porque isso pode acontecer, né? Pode ser uma forma de chamar atenção, que chame, como eu falei, porque temos mesmo que ter atenção para isso, mas como também pode ser um ato impulsivo que não tem mais volta, né? E muitas das vezes é impulsivo, muitas das vezes é até planejado, que a pessoa vai passando por aquilo, vai se sentindo incompreendida, e dia a dia é uma dor que só a pessoa, eu escuto muito falar, né, nessa dor, que a pessoa quer tirar a dor, não a vida, mas essa dor é insuportável, e a pessoa vai passando dia a dia com esse sentimento, não sabendo lidar, na verdade, e acaba cometendo realmente o ato, e não tem mais volta, né, depois não tem mais volta. Geralmente, essas pessoas, elas também pensam assim, em se aproximar de algumas pessoas, elas tentam se aproximar de algumas pessoas, mas não acham que vão ser aceitas do jeito que elas são. Muitas das vezes elas também falam como elas são recebidas acaba afastando, fazendo com que elas não falem, né? É o julgar, né? Isso daí que você tá com esse pensamento de morrer, isso é pecado. Às vezes coisinhas que se falam assim tão naturalmente e que acaba afastando essa pessoa, né? Isso é pecado, faz com que a pessoa se sinta culpada quando se fala, né, nessa questão de você quer morrer, mas Deus te deu uma vida linda. Sim, que bom, Deus deu realmente uma vida linda, mas essa pessoa não está no momento de conseguir ter qualquer tipo de compreensão nesse sentido. Então, quando você ouve, né, entende, sem julgamento, sem críticas, sem falar que você tem de tudo. Que tudo é esse, né, que uma pessoa pode ter, né? Às vezes a pessoa tem realmente um bom emprego, tem uma vida mais resolvida financeiramente, mas isso é tudo? Porque quando muitas das vezes fala, você tem tudo, olha só a vida como é maravilhosa, isso só faz com que a pessoa se sinta mais culpada, e se essa pessoa está em depressão, ela fica mais depressiva, e esses sintomas só vão se agravando dentro dela. Então, assim, ter um pouquinho de cuidado também com o que se fala. Muitas das vezes essas pessoas pedem ajuda, mas não conseguem nem verbalizar aquilo que elas realmente estão querendo. É um sofrimento que fica muito particular, né? muito com ela. Isso que acaba acontecendo mesmo. Quando perceber que tem alguém passando por isso, esses pequenos sinais que eu falei, vamos tentar se aproximar, tentar entrar, né, nesse mundinho delas, se aproximar, fazer com que elas se abram mais. É bom ter vínculos fortes, porque uma das questões também envolvidas nessa coisa do suicídio são os vínculos fragilizados, porque a pessoa que passa por isso, ela precisa ter alguém para contar, precisa ter um amigo que possa entendê-la, que ela se sente bem, precisa, né, ter uma família ali para dar um suporte, precisa ter vínculos sociais fortes, talvez um emprego que ela se sinta bem, que ela vá trabalhar e aquilo ali a realize de alguma forma. Com pessoas que ela também se sinta bem. Claro que tudo isso não é o fator fundamental que vai dizer se uma pessoa vai se suicidar ou não, mas são fatores para se dar atenção realmente. Esses vínculos, quanto mais estruturados os vínculos, mais ajuda e mais suporte essa pessoa pode ter no momento desse, né? Então, assim, falar muito sobre o assunto, pergunta. Você pensa em se matar? Essa coisa assim, né, dos tabus que estão por trás do suicídio, de não pode falar, se eu falar eu vou estar fazendo com que ela tenha ideias. Claro que não. Se realmente ela já está pensando, então pergunte, você está pensando em se matar? O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso? Não force, se ela não quer falar naquele momento, mostra que está ali à disposição, mas falar é a melhor coisa, não se cale, né? Fale, e a pessoa também que está com esses pensamentos, procure falar. Eu sei que é difícil, é uma particularidade, são subjetividades, às vezes a pessoa não tem muita facilidade para se expressar, para falar sobre si, né? Mas evitar ficar sozinha, evitar esses momentos
de isolamento, que geralmente a pessoa busca se isolar, então evitar se isolar e estar sempre em contato com amigos, estar sempre... Isso também não é um fator, né, um fator que vai determinar, porque muitas pessoas têm contato com amigos, acontece tudo dessa forma, mas acaba se suicidando, mas é importante ter alguém que escute, alguém que realmente tenha um olhar para o outro, uma empatia, que consiga ouvir, sem julgamento, sem crítica, e consiga ouvir o outro, né? Então, assim, precisando de ajuda, buscar ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Tem até o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que pode ligar, depois a gente pode disponibilizar um número, que pode ligar também, e buscar uma ajuda ali, não ficar sozinho com esse problema, jamais ficar sozinho com esse problema, né? E se tiver sintomas, esses sintomas de depressão, eu falei muito sobre a desesperança, né? Que é um dos sintomas. A depressão, ela tem muitos sintomas. São pensamentos negativos, desesperança, falta de energia, desânimo profundo, tristeza profunda, são até sintomas físicos que acabam aparecendo no decorrer da depressão, mas principalmente se começar a perceber que estou diferente, não estou sentindo vontade de viver, não penso mais em futuro, não penso mais e não tenho mais metas, não tenho perspectivas para o meu futuro, começar a ter esse sintoma, se isolar mais, não querer se socializar, começar a perceber isso, busca ajuda profissional, pelo menos tenha uma orientação, entender o que está acontecendo com você, se autoconhecer, né? Porque geralmente a pessoa que busca o suicídio, ela tem dificuldade para lidar com isso tudo, né? Com o autoconhecimento, com o que eu sou capaz, esse sentimento de inutilidade, são muitas coisas envolvidas, né? É se sentir inútil no mundo, às vezes a pessoa até tem uma vida um pouco ativa, mas não consegue se entender, né, no mundo, não consegue entender o que eu tenho, a minha utilidade aqui. Já ouvi muito isso também nos meus atendimentos, eu não tenho utilidade nenhuma, se eu morrer ninguém vai sentir falta, se eu morrer, que falta eu vou fazer nessa vida? Então é esse sentimento mesmo de inutilidade e de desesperança mesmo, de não ver luz no final do túnel, né? E às vezes uma palavra que você fala, que você consegue alcançar aquela pessoa, pode fazer com que ela tenha uma reflexão de algo que ainda é possível para ela. Acho que é muito importante, entender que algo é possível para ela, que não é a solução do suicídio, né? Jamais o suicídio será a solução. E assim, quando se perceber que uma pessoa próxima, alguém que você conhece, está emitindo esses sinais, né, de alguma forma, perceber que está se isolando mais, tenta se aproximar. E tem duas palavras fundamentais, né? Falar sobre o assunto e ouvir. Então, saber falar sobre o assunto sem medo, sem receios, sem julgamentos, é muito importante nessa hora. E ouvir mesmo, mas é um ouvir bem diferente, é um ouvir com atenção, com interesse no outro. E a pessoa percebe, né, quando esse ouvir é com interesse. E buscar ajuda acima de tudo. E só para reforçar, no sentido da busca de ajuda, né, procure um psicólogo, um psiquiatra. Eu atendo aqui em Santo Aleixo, no consultório aqui perto do Joaquim Leitão, na rua Valdemar Lima Teixeira, e atendo em Magé também, mas atendo no município de Iguape, mais especificamente com esse público, né? Eu atendo no ambulatório de saúde mental, no município de Iguapemirim. E até vou falar sobre o CAPS, porque essas pessoas que precisam de ajuda, não tem muita direção, não tem muita orientação, o CAPS acolhe também, né? Então é um lugar para buscar ajuda. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, temos aqui em Magé e temos no município de Iguape. Então também é um lugar para se buscar ajuda caso esteja passando por esse problema ou conheça alguém que passe por esse problema. E falar sempre, né? Não vamos nos calar para um assunto tão importante. É isso.